Bom dia aos irmãos que já chegaram, que o Senhor os abençoe, o Senhor seja conosco mais uma vez misericordioso, bondoso e nos dê um tempo de crescimento, um tempo de reflexão, enquanto nós estudamos a palavra do nosso Pai Celestial. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe e nos dê a sua direção pelo seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai Santo, graças te damos, porque nessa manhã nós estamos aqui mais uma vez e queremos, com simplicidade de coração, invocarmos que o teu Espírito nos ajude, nos dê a iluminação necessária e capacidade de poder perceber os ensinos e aquilo que está no teu coração para nós como igreja nesta manhã. Então nos auxilie, por favor, e nos torne, Senhor, desejosos de permanecer estudando a tua palavra para o louvor da glória do teu nome e para a edificação da nossa vida. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos terminar então o estudo à igreja em Sardes, que é o texto do Apocalipse, capítulo 3, verso 1 em diante. Sardes, capítulo 3, verso 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 6. Diz assim a boa palavra do nosso Pai Celestial. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nós já andamos a metade desse estudo, né? Só para a gente dar uma apertadinha aí, Davi, faz favor. Libera aí para nós. Então, o tema é um chamado para viver. Nós já fizemos a introdução com relação a toda essa questão da posição da cidade, que ficava em uma área praticamente inatingível. Isso. Aí nós fizemos, então, um rápido panorama histórico e, ao mesmo tempo, fizemos esse panorama junto com a realidade da igreja, a ilusão de estar a cidade numa posição considerada inatingível, inexpugnável. Isso gerou uma sensação de extrema segurança e soberba na parte dos moradores, assim como a igreja em Sardes também, ela tinha uma fama e, a si mesma, ela se avaliava como uma igreja também muito mais do que era na realidade. O erro, os guardas não vigiaram os muros da cidade, assim como Sardes não estava vigiando com seriedade a sua relação com Jesus Cristo, então estava também errando num sono profundo. A cidade foi invadida, a queda, e também Jesus ameaçou de vir como um ladrão na noite. Nós olhamos a apresentação, os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Os irmãos lembram que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, porque o Espírito é que dá vida. Logo, a igreja morta precisava ser vivificada para que então pudesse ser restaurada. Aí nós entramos na questão da realidade espiritual da igreja de Sardes, o diagnóstico chamado como um cristianismo nominal, não é? Então eram cristãos falsamente satisfeitos, falsamente devotos e altamente ativos.
enquanto Jesus diz, isso é uma ilusão, vocês estão mortos. E depois nós olhamos o engajamento, depois nós olhamos a relação com o mundo, uma igreja que não incomoda ninguém, que não tinha oposição, que não tinha perseguição, que não tinha absolutamente nada externo, porque nós olhamos que havia sido contaminada e corrompida pelo pecado, e nos fornece primeiro a morte da vontade. Quando nos entregamos ao pecado, não temos mais vontade de sairmos daquela situação, ficamos escravizados, morrem os sentimentos, a apatia absoluta pelas coisas de Deus e a morte da beleza, porque o mundo começa a ser visto de uma outra forma. Nós então olhamos um pouco a patologia da paz, a perda da vitalidade, a acomodação do mundo, a ausência da oposição e um sono profundo, e a frase de destaque onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio, que era o que se esperava de uma igreja que na época lutava fortemente contra a questão do Império Romano, da adoração aos ídolos e da adoração aos falsos deuses. Então era uma igreja relativamente, uma igreja morta aos olhos de Jesus. Aí nós iniciamos esse processo aí que seria a tentativa de imaginar uma ressurreição, uma ressuscitação, na verdade, utilizando os 5 imperativos que Jesus menciona no texto. Aí nós olhamos o primeiro passo, ser vigilante, né? Chamado para despertar da ruína iminente, porque ainda havia alguns poucos na igreja que estavam ajustados com aquilo que Jesus esperava. Então, é para este pequeno grupo que Jesus diz, sejam vigilantes, né? Vigilante contra as armadilhas de Satanás, contra a tentação, contra os falsos ensinos e contra a volta do Senhor. Muito bem. Se não me engano, eu parei aqui. Eu sei que vocês não vão lembrar de nada, mas eu acho que foi bem aqui. O segundo passo que está ali, no verso 2, fortaleça o que resta e que estava para morrer, fortalecer o resto. Essa é uma expressão bem significativa, porque demonstra a realidade de uma igreja completamente falida, a tal ponto que Jesus, nesse momento, ele não se refere à igreja, vamos imaginar a igreja como um todo, ele refere-se especialmente ao cuidado que deveria ter sobre um pequeníssimo grupo de pessoas. Porque nessa visão, o restante já estava morto. Então, havia aquilo que a Bíblia chama de tempo em tempo de remanescente fiel. E que o Senhor, vamos usar uma expressão humana, coloca os olhos sobre a terra e ele sempre encontrará esse tipo de manifestação de permanência e de fidelidade a ele. Isso a gente olha desde o Velho Testamento até os dias de hoje. Do mesmo modo, os olhos do Senhor sempre vão encontrar aquilo que a Bíblia define como remanescente, ou como aqueles que permanecem e que lutam por uma vida de fidelidade. Então, o diagnóstico legal ali seria: não tenho achado íntegra as tuas obras. É um chamado imediato à triagem, que ainda resta vida. A ideia é, você entra num posto de emergência, né? Você não está bem, e aí lá você vai ser, então, examinado. E você vai para um lado, vai para o outro, você não, isso aqui é só susto, você está bem, você está tranquilo. Não, isso aqui não, a situação está meio complicada, outros já estão numa situação mais avançada. Então, essa é a visão. Jesus, ele faz a avaliação, faz a triagem, e ali, então, ele inicia um chamado imediato à triagem do que ainda resta como vivo. É interessante que o texto diz que esse restante estava o quê? Como é que o texto diz? Não. Confirma o restante que estava para morrer. Isso. Oi?
Sim, 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 sim. Mas isso aí já é um pouquinho para frente. Antes, a gente olha ali, no verso 2, fortaleça o que resta, estava para morrer. A situação da igreja era tão caótica que aos olhos de Jesus, até aquele pequeno grupo, ele estava correndo um risco de poder também ser invadido e adotar uma postura que a grande maioria da igreja estava adotando. Então o risco era iminente. E aí Jesus faz esse chamamento, especificamente aqui, para que esse pequeno grupo, essa minoria que estava entrando num processo de isolamento completo, que ele pudesse então ser fortalecido por causa que Jesus não tinha achado as suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. O que os irmãos imaginam com relação a essa questão? Imaginando que nós já temos o pano de fundo, temos o contexto todo, o que seria a ideia de consolidar? Ou de confirmar? Como que isso poderia acontecer? Vamos lá. Como que esse pequeno grupo manteria sua identidade como vivo, não como morto? O que é que você imagina? Como que acontece um processo como esse? Os irmãos entenderam a pergunta? Quais são as coisas que esse pequeno grupo precisava fazer para que não entrasse também no grupo daqueles que já haviam morrido? Não, a colocação é boa, né? A colocação é boa, né? Eles andarão comigo. O andar com ele é uma consequência, tá? E não a causa primeira. O que a igreja precisava fazer? Se fortalecer. Mas como que ela se fortaleceria? Examinar as escrituras, aquilo que já era perceptível. Que mais? Isso. Está tudo certo, né? Então, todas essas coisas são elementos importantes. Mas há uma coisa que eu acho que Jesus tinha em mente muito especial aqui nessa passagem, porque como é que alguém pode permanecer fiel ou permanecer vivo estando à beira da morte? Você lembra o contexto da aula passada que eu falei sobre o Vale dos Ossos Secos? Que o Senhor Jesus diz: eu sou aquele que tem os 7 espíritos, o espírito é que dá vida, e então a visão do profeta Ezequiel profetiza sobre os ossos, e aqueles ossos então são ressuscitados, né? Os mortos ressuscitam, naquela ideia do texto de Ezequiel. Ezequiel havia sido chamado para quê? Para profetizar. Há uma expressão que Ezequiel traz com muito cuidado, que é a ideia do atalaia. Tá? Quando o Senhor diz para Ezequiel: fala, alerta o povo, diga a eles que o justo não pagará pelo pecado do injusto, nem o injusto pelo justo. A cada um haverá de ser dado aquilo que a pessoa de fato, de verdade, tem a receber. Então, Ezequiel foi colocado como atalaia para o seu povo no passado, que estava na mesma situação que a igreja se encontrava. Tem um texto bíblico que está dando uma volta aqui na minha cabeça e eu não estou encontrando assim não estou encontrando esse texto. Está rodando aqui, ó. Você sabe quando você tem aquele insight que você fica tentando lembrar e eu não. Daqui a pouco ele vem. Né? Mas a grande questão do atalaia, o atalaia ele se colocava no ponto estratégico, dentro de uma muralha, de uma cidade fortificada,
E assim que ele percebia que vinha alguma relação perigosa, ele então dava o alerta. Ele então ou tocava uma trombeta, alguma situação como essa, e assim todo o povo ficava alerta. Como é que na figura de Jesus isso se torna realidade? O que estava sendo proposto aqui na minha visão é de que precisava que a igreja voltasse a cumprir o seu papel de atalaia, tanto interna quanto externamente. Porque o que dá vida, o que traz a vida, é justamente o Espírito de Deus que gera vida a partir da pregação ou do chamamento para falar acerca do próprio Deus. Então, dentro dessa relação, aqui eu imagino que Jesus estava dizendo que a igreja precisava voltar a cumprir o seu papel de atalaia internamente e externamente. Uma igreja só fica vigilante, só fica alerta, irmãos, se a mensagem que ela ouve lhe desafia para isso. Se ela não tem uma mensagem de alerta, de consolo, de confronto, a igreja ela perde a sua capacidade de entender o que ela é, entender para onde ela vai e qual é a sua situação real. Eu diria o seguinte, que quando nós olhamos desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você tem duas coisas que caminham junto. Primeiro, tanto nos profetas quanto nas palavras de Jesus, você tem uma palavra de conforto e tem uma palavra de confronto. As duas coisas sempre caminharam juntas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Uma não substitui a outra. As duas são essenciais. Se por um lado, Jesus olhou para a igreja de Sardes e diz, vocês estão mortos, que era uma palavra confrontadora, por outro lado, ele diz uma palavra de alento. Ele diz, mas tem algumas pessoas. E aí ele gera esperança para aquela igreja. Ele gera uma palavra de ânimo, dizendo, nem tudo está perdido. Então, quando a igreja não tem atalaia, ou quando ela não se torna uma atalaia, ela está correndo um sério risco. Um sério risco na sua existência realmente como igreja. Não como instituição necessariamente, né? Porque uma igreja pode ser muito grande e pode estar morta, de fato, de verdade. Né? Então, essa relação que eu imagino aqui, que Jesus está dizendo ao anjo da igreja, é console, mas confronte. Olha para a realidade e seja um atalaia. Se você não cumprir a sua função de atalaia, esse restante que estava para morrer, vai morrer. Vai morrer. Então a gente nunca pode se esquecer de que a palavra do nosso Senhor traz conforto e traz confronto. E ela precisa confrontar a gente sempre. E o atalaia, no caso, é para confrontar aqui. Assim como a gente percebeu no Velho Testamento, assim como a gente percebeu no ministério de Jesus, o grande problema de Jesus não eram os gentios. O problema de Jesus era com, entre aspas, a igreja da época, que era o seu próprio povo. A grande luta de Deus, irmãos, nunca foi com os gentios, os incrédulos. Sempre foi com o seu povo. Sempre foi com o seu povo. Desde que o mundo é mundo. Vamos usar uma palavra humana, o desgaste de Deus, as aflições divinas são causadas pelo seu próprio povo. E isso é impressionante, o decurso da história. Então, de volta aqui para Sardes, nós temos de novo um Senhor que consola e confronta. E a sua confrontação parte da sua angústia, né? De poder perceber uma igreja que estava aparentemente em ordem. Estava tudo no seu devido lugar. Uma igreja que tinha fama, uma igreja que tinha nome, mas ao mesmo tempo era uma igreja falida,
naquilo que ela deveria ser, que era uma igreja de fato, de verdade. Uma igreja genuína, uma igreja que fosse verdadeiramente achada com graça diante dos olhos do Deus eterno. É por isso que Jesus diz: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Esta é uma chamada para a gente dentro dessa relação. Quando a gente perde como igreja aquilo que nós chamamos de palavra profética, porque a palavra profética não é predizer simplesmente o futuro. A palavra profética, ela traz esses dois elementos de consolo e de confronto. Quando a igreja deixa de confrontar a si mesma pela palavra, ela caminha rapidamente por uma degradação, em todos os aspectos, tanto espiritual e, consequentemente, moral, social, e assim vai embora. Então, é preciso que a gente, como igreja, mantenha uma relação muito próxima com a visão e a posição de um atalaia. Uma igreja não terá voz para a sociedade se ela não tiver uma voz dentro de si. Nós não clamaremos que a sociedade se arrependa se nós não falarmos que nós precisamos nos arrepender. E isso nem todo mundo gosta. Né? Nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta de confronto. Nem todo mundo gosta de ser confrontado. Nem todo mundo gosta de uma palavra dura. Porque a gente acha que a palavra dura espanta. Quando, na verdade, por mais dura que ela seja, se ela vem da Escritura Sagrada, ela cumpre aquilo que ela tem que fazer, que ela tem que cumprir. Né? Você lembra uma passagem muito famosa que diz assim: porque a palavra do Senhor não voltará vazia, mas ela fará. Tá. Normalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente interpreta o texto errado. Tem muitos textos, irmãos, que a gente interpreta erradamente. Aquele texto é um texto de confronto. Não é que se eu pregar a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia porque alguém vai se converter. Não é isso que está no texto. O que está no texto, naquele momento, é uma palavra de confronto. Deus está dizendo assim, pela palavra, e essa palavra vai gerar o que ela tem que gerar. Ela vai gerar e vai permanecer dando vida para quem tem vida, e vai continuar gerando morte para quem está morto, porque não quer se voltar para mim. Era isso que ele estava falando dentro do contexto da passagem do Velho Testamento. Ela voltará, ela fará aquilo que eu realmente entendo que deva ser feito. Ali é de novo a ideia de separação entre o remanescente fiel e aquele povo que não queria caminhar com Deus. Então, o atalaia não espanta os salvos ou os filhos, mas o atalaia os aproxima mais ainda. Mas aos que não têm ouvidos para ouvir a palavra dura ou a exortação do atalaia, ela afasta. Mas na realidade ela não afasta, ela só torna real aquilo que já existe. Né? Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou tentando falar. Sim. Sim. É. Uma das grandes dificuldades da igreja hoje é que, às vezes, nós pastores, nós não sabemos o equilíbrio certo. Nós não sabemos fazer a triagem correta entre ser extremamente duro quando precisa, mas com amor, porque realmente, às vezes, você ouve mensagens que são descarregos emocionais, às vezes, do próprio pastor, né? Que às vezes está frustrado, às vezes está incomodado com alguma coisa, e ele acaba falando não aquilo que necessariamente é errado, mas a motivação pelo qual ele fala está errado. E aí Deus sabe essas coisas, né? E por outro lado, esse evangelho hoje que a gente chama de coach, né? Que só massageia, só fala coisa boa, e alargando o caminho do reino de Deus como se fosse isso possível, uma multidão vai indo atrás, né? Vai entrando pela porta larga e nem sabe que está na porta larga. Então, as aflições do Senhor sempre são voltadas com relação ao seu próprio povo. Por isso é que nós precisamos cuidar disso, irmãos.
Sabe, nós já fomos tão abençoados pelo nosso Pai Celestial. Nós já fomos alertados por Ele, já ouvimos a sua voz, já o conhecemos. E nós precisamos lutar para termos uma postura em que nós sejamos achados aos olhos dele de modo agradável. Quando a Bíblia fala sobre figura paterna, é porque a relação de pai e filho, projetado no Velho Testamento, é uma figura extremamente benéfica, bonita e bela. E aí Deus usa essa mesma estrutura, se mostrando como um pai tão bondoso, tão amoroso, tão cuidadoso. E nós precisamos lutar desesperadamente para que nós sejamos achados não somente com graça aos olhos dele, mas achados com uma vida digna aos olhos dele. Não nos contentemos em viver de qualquer forma. Não nos contentemos em viver de qualquer forma. A maior alegria de um filho deveria ser alegrar o coração do seu pai. Essa deveria ser a maior alegria de um filho. Alegrar o coração do seu pai. Eu estou falando isso numa projeção humana. Os filhos deveriam entender isso. As filhas deveriam entender isso. Que não há nada mais belo e bonito numa relação filial do que causar alegria ao seu pai. É a figura do filho pródigo, né? Um homem que causou extrema tristeza ao seu pai, mas depois ele voltou para casa e gerou uma grande alegria ao seu pai. A relação com Deus é essa. Sempre a nossa maior preocupação deveria ser: eu estou alegrando o meu Pai Celestial. Então esse é o primeiro chamamento. Que a gente lute para que nós sejamos achados com uma vida ou com obras, né, que são reflexos da vida, dignas aos olhos do nosso Pai Celestial. Os irmãos querem colaborar com alguma coisa aqui? Nesse momento em que nós estamos falando sobre esse tema? Não? Os irmãos acham que é possível ter uma relação próxima, frutífera, com Deus como nosso Pai, tendo a premissa de que nós deveríamos, então, alegrar o coração dele? O que é que Deus falou ao seu Filho Jesus Cristo enquanto ele estava aqui? Pode falar alto, irmão. Que eu tenho prazer. Na verdade, a linguagem popular, a linguagem de hoje vai dizer que me dá muita alegria. Eu olho para ele e a minha alma se deleita, se alegra. É a ideia de um Deus que ri de satisfação. Quando ele olha para você e para mim, ele nos encontra dessa forma. A vida muda de perspectiva quando nós imaginamos que devemos ficar alegres porque Deus nos faz alegre, ou nos dá alegrias, nos dá as bênçãos dele. É fato que nós nos alegramos nelas, mas a nossa maior alegria deveria ser justamente o contrário. Né? Quer vindo bênçãos, quer não vindo bênçãos, é alegrar o coração dele. Ainda que venha, como diz o profeta Abacuque, tempos bons ou ruins, né? Ainda que a videira dê o seu fruto, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, o chamado de Jesus inicialmente para hoje, para a nossa vida, é que nós precisamos, como diz ali o texto sagrado,
não ser como era na época, mas ele achar as obras da nossa vida perfeitas aos olhos do Deus ou do Pai dele. Tá bem, meus irmãos? Tranquilo? Pergunta que agora a gente precisa fazer é: quando Deus nos olha, o que ele sente, o que ele vê? A gente não gosta de parar para pensar nisso, né? Porque o estudo bíblico sempre é bom, porque a gente traz informações, né? Mas a gente sempre deve procurar trazer isso para a nossa vida. De fato, de verdade, quando Deus olha para mim, olha para você, qual é a reação dele? Quais são as suas manifestações? O que ele diria a você e a mim? Se ouvíssemos a sua voz. Diria: esse é o meu filho amado, e aí ele completa 3 pontinhos para cada um de nós. Essa é uma pergunta sempre interessante para a gente. Se nós quisermos manter a nossa vida alinhada, se continuarmos mantendo a nossa vida agradável aos olhos do nosso Pai Celestial, precisamos pensar isso, porque era isso que Jesus estava fazendo à igreja. Jesus estava sendo o atalaia e ao mesmo tempo chamando ao anjo da igreja para que ele pudesse ser atalaia para a igreja, alertar a igreja da realidade que ela estava vivendo e ao mesmo tempo, se isso não fosse feito internamente, não poderia ser feito externamente. A igreja é o atalaia para o mundo, é o profeta de Deus para o mundo, a profetisa de Deus para o mundo. Se há alguma esperança de salvação para o mundo, no bom aspecto da palavra, a responsabilidade está naquele ou naquela a quem Deus confiou essa tarefa e essa missão, que é a sua igreja. Então, uma igreja que não tem voz interna, ela não vai ter voz externa, ponto final. É que Sardes tinha, né? Era a realidade de Sardes. Sem voz interna e por isso também não tinha voz externa para a sociedade. Muito bom. Sim. Você tinha que falar? Ok, se você tinha que falar, falou. Nessa relação, irmãos, o atalaia é cada um de nós. Né? Todos nós somos atalaia. Somos responsáveis. Somos responsáveis. O texto que estava tentando me lembrar de Ezequiel era: se o Senhor disser que o pecador vai morrer, e você não anunciar, você terá que responder por isso. Isso. É o texto que compõe o conceito de Ezequiel como um atalaia. Todos nós somos responsáveis por isso, né? Todos nós somos responsáveis aos olhos do nosso Pai Celestial em nos manter vivos e falar aos mortos. Ou falar aos vivos também que estão dentro da própria igreja. Então essa é uma relação muito, muito especial. Eu só queria dizer aos irmãos, assim, do que o Nilson falou, nós sempre estamos muito preocupados com qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. Se o Senhor nos permitir, quem sabe um dia a gente faz uma escola bíblica com tópico, e eu queria falar sobre essa relação de vontade de Deus. Uma vontade de Deus na Bíblia, uma só. E depois você fica durante a semana pensando sobre isso. Procure nos textos sagrados aonde Deus diz qual é a vontade dele. Você vai se assustar. Você vai se assustar. Qual é a vontade de Deus para a gente? Durante a semana procure. Tá? Procure. Aí você vai se espantar com o que você vai encontrar. É que nós fazemos todo um floreio, né? Floreio sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, parecendo que Deus está preocupado se eu vou mexer essa cadeira daqui para lá ou de lá para cá. Deus não se preocupa com isso, irmãos. Deus não se preocupa se você vai botar a jaqueta para frio ou não frio. Tá? Mas nós achamos que a vida com Deus tem que estar dentro de uma métrica onde Deus tem vontade específica para tudo que a gente vai fazer. Não tem. Assuste-se, mas não tem na Bíblia. Assuste-se, mas não tem. Tá bom? Preciso conhecer a vontade de Deus para me saber qual vai ser a minha profissão.
Você pode ser um excelente pedreiro, um excelente engenheiro, um excelente, não importa que profissão você vai ser, que você vai ter. Entendeu? Deus não está preocupado com isso. Eu nem devia ter começado a falar sobre isso para não desvirtuar a escola. Quando eu digo não está nem preocupado com isso, não estou dizendo que Deus não se importa. Não é essa a ideia. Mas Deus deu a você e a mim um contexto de liberdade para nós decidirmos tudo aquilo que é digno e que não é afrontoso aos olhos dele. Então eu posso ser pedreiro, engenheiro, carpinteiro, não importa. Entendeu? Agora a gente começa a colocar a vontade de Deus dentro de uma caixinha, achando que Deus tem vontade para tudo quanto é ponto da nossa existência. Eu não acredito nisso. Mas procure no texto sagrado. Vai lá e pergunta assim, procure nos textos, bota lá, nem que seja no Google. Quais os textos em que apresenta o que Deus diz qual é a vontade dele. Você vai começar a se assustar. Mas vamos voltar para o texto aqui, né? Eu já enrolei vocês aqui, então vamos voltar aqui, tá? Então, nós temos o conceito aqui do terceiro e quarto passo. O primeiro é vigiar, o segundo é fortalecer ou consolidar. O terceiro passo para a igreja que Jesus deu em Sardes, e para nós hoje aqui como igreja, e para nós que estamos aqui, terceiro e quarto passo, lembrar e guardar. Lembrar e guardar. Os comandos estão no presente, significa, eu tenho que permanentemente me lembrar e permanentemente guardar. Eu devo viver a vida lembrando, e guardando. A ideia que nós temos no texto é esse aqui. Seguir lembrando cada dia. Jesus estava dizendo, nunca se permita esquecer de quem eu sou, do que eu represento para você e daquilo que eu gostaria de ser para a sua vida. A ideia sempre é que nós sejamos voltando ao lugar aonde a gente nunca deveria sair. Aonde é que nós nunca deveríamos sair? De que lugar? Da presença dele. Perfeito. Aonde é que a presença dele, nós poderíamos dizer, é mais concreta, absoluta, infindável, e o que você quiser saber. Que lugar é esse? Qual é o lugar que o crente sempre tem que voltar? E que, na verdade, nunca deveria sair de lá? Qual é? Oi? Igreja. Tá certo, né? Qual é a sua origem como cristão? De onde é a sua origem como cristão? Você é originário de onde? A igreja tem a sua origem aonde? Especificamente, Jesus, né? Mas ainda é muito amplo, né? Aonde é que a igreja tem a sua existência? Em Deus. Tá bom. Oi? Que nós conhecemos e chamamos da cruz. Cruz. Nós somos, no bom sentido aqui, usar uma alegoria, filhos da cruz. Nunca deveríamos sair de lá. E Jesus está aqui de novo trazendo o mesmo conceito. Lembre-se, para a igreja de Sardes, lembre-se que você precisa ficar aos pés da minha cruz. Porque a cruz é o lugar onde a nossa miséria, a nossa desgraça é demonstrada de forma mais perfeita, de forma mais plena. Só vai à cruz os miseráveis e desgraçados aos olhos de Deus. Então é na cruz que se tem a vida. E todo o evangelho, se você olhar, vai ser centralizada sempre nesse ponto mais especial
e não mais possível de ser repetido, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Você pode, e uma igreja pode repetir muitas coisas, né? Mas nunca poderá produzir e nem repetir o que Jesus fez de uma forma final. Então, a igreja que se afasta da cruz é uma igreja que está esquecendo a sua origem. Por isso que a mensagem da cruz deveria ser algo pregado de forma extremamente extensiva, sempre e sempre e sempre. Jesus estava dizendo: lembre-se, 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 não se permita esquecer. E todas as vezes que você, porventura, querer trilhar por caminhos diferentes, volte, se ajoelhe de novo aos pés da cruz, porque lá é o seu devido lugar. A igreja em Sardes tinha se esquecido disso. Ela se achava autossuficiente. Se achava uma igreja bonita aos seus próprios olhos. E uma igreja só pode ser achada bonita aos seus olhos quando ela sabe quem de fato ela é e de onde é que ela saiu, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos lembrar disso, irmãos. À medida que nós lembramos isso, nós podemos guardar isso. E guardar é a ideia de obediência. A partir da cruz brota a vida e brota todas as instruções que Deus tem para a nossa vida. Então, não deveremos deixar de observar, de guardar as orientações do Evangelho, de tentar viver pelo caminho que é agradável ao nosso Senhor a partir da nossa própria origem. Não podemos esquecer disso. Eu imagino que a igreja em Sardes estava morrendo porque ela esqueceu isso. Quando a cruz de Jesus é colocada num lugar à parte, porque a igreja vai deixar de ser igreja. Vai deixar de ser igreja. Tá? E assim nós somos chamados a permanecer. Nós nunca fomos um dia até a cruz de Jesus, nos convertemos e saímos da sombra dessa cruz. Devemos ficar lá, nessa sombra. É sobre a sombra da cruz, ou a sombra de Cristo, é que nós nunca deveremos imaginar em sair. Sim. A ideia é que o coração do Evangelho está em dois lugares, na cruz e na tumba vazia. Mas não tem ressurreição se primeiro não tiver morte. Por isso que a morte de Jesus ela é gritante durante todo o Evangelho. Ela grita, ela chama cada um de nós para a gente não esquecer disso, que não é uma situação tão menor, tão pequena, né? É aos pés da cruz que nós devemos estar. Porque quando nós imaginamos o conceito, que é o próximo elemento aqui, de arrependimento, que seria o que Jesus diz para a igreja: arrependa-se. Diz para mim, para você nessa manhã: arrepende-te. É esse cuidado que a gente deve ter. Irmãos, nenhum outro lugar é tão poderoso para nos quebrantar, para nos moldar, para trabalhar sobre a nossa vida. Nenhum outro lugar é tão necessário quanto a cruz. A cruz é o lugar que nós, como cristãos, fomos salvos por ela, que devemos viver por ela, e devemos fazer dela a nossa rota de vida. Se nós não pensarmos muito sobre a cruz, não seremos impulsionados muito a experimentar as grandes transformações da vida com Deus. A cruz é o lugar onde Deus trata a nossa vida. É onde nós podemos ser perfeitamente trabalhados por Ele. Porque a cruz
cruz é o lugar onde Deus trata a nossa miséria, onde trata a nossa desgraça, onde Ele trata as nossas emoções, as nossas ações. É onde nós precisamos estar. Então, se há um processo de arrependimento, que eu imagino que seja o grande chamamento para você e para mim, todas as vezes que nós estivermos nos afastando do lugar onde nunca deveríamos sair, que é da cruz, Ele diz: arrependa-se e volte para cá. Porque se você ficar aqui, está tudo certo. Eu não vou fazer um estudo longo sobre isso, porque realmente não tenho tempo. Mas eu acho que eu já falei uma vez rapidamente sobre isso. E eu quero lembrar você de novo sobre isso. Quantas pessoas morreram na cruz? Na cruz de Cristo morreu quem? Oi? Todo verdadeiro cristão que entendeu a cruz de Cristo morreu junto com Ele. Entendeu? A cruz de Cristo passa a ser a minha cruz. De tal modo que Paulo fala muito bem com relação a essa questão. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé naquele que me amou e morreu por mim. Aí você volta para o verso 20. Ele diz: crucificado, eu estou com Cristo. Então, sempre tem um outro da cruz. Sempre vai ter. Cristo morre. E quando alguém entende o seu sacrifício da cruz, ele deveria também se ver como crucificado, junto com o seu Senhor. Não é a sua crucificação que o salvará. Entendeu? Que a morte de Jesus é exclusiva por nós. Não podemos nos salvar. Mas nenhum discípulo poderá ser visto ou percebido fora da cruz. Porque ele tomou sobre si a cruz que era minha. Mas quando eu entendo quem ele é e o que ele fez por mim, eu tomo a cruz junto com ele. Eu não sei se eu não estou conseguindo me explicar bem aos irmãos. Você está aí entendendo? O chamado para o discípulo sempre é um chamado para percorrer os mesmos caminhos do seu mestre. Sempre será. Por isso que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, e tome a sua cruz. Que cruz que é essa? É a minha sogra. Minha sogra é uma cruz que eu tenho que carregar, meu Deus, é uma doença. Você vê, a gente sempre olha para a cruz como uma expressão de sofrimento por alguma coisa que aconteceu com a gente. Essa visão doentia que a gente aprendeu na nossa religiosidade e que a gente não amadureceu para dizer que não tem nada a ver com isso. Oi? Desculpa mesmo. A ideia de que eu devo tomar a minha cruz é literalmente seguir pelos mesmos passos do meu Senhor. Significa dizer que a cruz vai cumprir na minha vida aquilo que ela tem que cumprir, que é me que é me matar. É que a gente gosta de florear, né? Não, a cruz tem um propósito para mim e para você. Assim como o meu mestre morreu, a cruz é instrumento de morte. Não é a morte pública como Jesus teve, né? Mas é a morte para si próprio. Para que mortos por Cristo, possamos também com Ele viver ou ressuscitar assim como Ele morreu e ressuscitou. A cruz é caminho de morte, não é problema, irmão.
vai mais dizer que a sua sogra é a sua cruz. Sabe? A cruz chama para morrer. A cruz é um chamamento para morte. E todo discípulo de Jesus vai precisar morrer dia após dia. Até o ponto que ele não precisará mais morrer, porque estará com o Senhor na eternidade. Sim, minha irmã. É porque a nossa vaidade e nós somos máximos, irmãos. Nós somos o centro do mundo, né? Todo mundo gira, nós somos o sol. O universo todo está ao nosso redor e nós então somos o centro, né, da existência desse mundo gigantesco. E Deus está ali, que nem eu uso uma expressão que não vou usar, né? Mas está ali orbitando ao nosso redor, né? O tempo inteiro, né? O problema sempre foi esse, e vai continuar sendo a vida inteira, né? E a gente precisa lutar contra isso, sim, minha irmã. Pode, não pode. Pode, não tem problema nenhum, né? Pode. Na verdade, a gente tem umas visões meio estranhas, sabe? Muito estranhas, nossa, da vida. Para Paulo, um espinho da cruz era importante, né? Até o espinho da cruz para ele foi importante. Você vê. Então, o problema é que a gente é um expert em fugir dos problemas sem resolvê-los, né? Então, isso aí não vai nos resolver nada. Sim, meu irmão, por favor. Bem tranquilo, meu irmão. Eu já ouvi vários estudos e pregadores falando sobre que o problema de Davi foi que Davi não foi para a guerra, e porque ele não foi para a guerra, ele viu Batseba. Eu não consigo entender o texto desse jeito. Eu não consigo entender. Irmãos, assim, muita coisa eu não falo para vocês porque são coisas que eu acho. E aquilo que eu acho é só o que eu acho. Não é verdade revelada, né? Porque tem coisas que a gente acha. Mas de vez em quando eu me arrisco a achar alguma coisa. O problema de Davi não foi que ele não foi para a guerra. O problema de Davi era antes, ele já estava com o seu coração arrebentando. E ele não foi capaz de perceber isso. Ele podia ter ido para a guerra, ter voltado da guerra e olhado Batseba. Não foi isso o problema. O problema dele, que a gente olha, é que gradativamente Davi foi se tornando uma pessoa, vamos dizer, sem um coração agradável a Deus. Batseba é só a exposição. Ninguém acorda de dia e diz assim, hoje eu vou adulterar. E sai assim, ó, procurando achar uma Batseba da vida. Não é. Já estava lá, plantado lá, e ele não percebeu isso. Entendeu? Ele não percebeu isso. Então, essas relações de mortandade que o apóstolo Paulo fala aos romanos, nós temos que mortificar a carne. Mortificar a carne. Mortificar significa essa luta constante que nós temos que ter como cristãos, para que nós não desçamos da cruz, né? A gente tem que estar lá, agarradinho na cruz, permanecer lá. Isso para mim é o grande chamamento para o arrependimento. É eu permanecer aonde eu devo permanecer a vida inteira. É aos pés da cruz de Cristo. Ao crer nele, eu então também sou crucificado com ele, para que a minha carne também, as minhas vontades, elas sejam mortificadas aos olhos do nosso Pai Celestial. Tá bem? Aí nós temos a advertência, que nós já estudamos sobre isso. Jesus diz, se não, eu virei como um ladrão na noite, que a gente brincou, né? Que não avisa o horário que vem. E aí nós já falamos sobre isso, aí eu não vou repetir tudo de novo, tá bom? Então, falamos domingo passado sobre essa relação aqui, da vigilância que Sardes não teve, e então os inimigos escalaram, e quando chegaram lá, na parte de cima da muralha não tinha nenhum vigia. Então eles invadiram a cidade. Jesus está dizendo, nós precisamos vigiar, porque ele virá como um ladrão na noite. A igreja de Sardes
tinha perdido essa perspectiva de ser confrontada por Cristo e de ser achada por Cristo. E aí nós temos o remanescente fiel, que é o raio de esperança, né? O raio de esperança, no verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Essa é a ideia da relação, da transição. Quando falei que Deus sempre busca com paciência, seus olhos percorrem a terra, diz o profeta, percorrem a toda a terra. E Deus sempre encontrará um remanescente fiel. Né? Sempre haverá essa distinção entre os cristãos nominais e os cristãos autênticos. E aqui, de novo, Jesus apresenta essa relação. Para ele, uma maioria era cristão nominal. E a minoria, na igreja, especificamente, estamos falando de Sardes, a minoria era, então, cristão autêntico. Então, dentro dessa relação aqui, nós temos esse remanescente fiel. Pessoas que se recusaram a se aculturarem e preferiram não lambuzar suas vestes. O que significa lambuzar as vestes? O que é que os irmãos acham? Sim? Sujar? Ok. Contaminar? Né? A ideia sempre é essa. Procuraram uma relação especial com o seu Senhor e andarão junto com Ele. Isso faz lembrar também do texto de Enoque, né? Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. O tomou para si. A ideia do texto é que Deus se agradou tanto da forma como Enoque vivia que o tomou. É impressionante isso, né? É muito impressionante. Então, essa ideia do remanescente sempre vai existir, como nós já falamos. Muito bem. Nossa oração é que para que no meio de tudo aquilo que nós vivemos como sociedade, como humanidade, como igreja, a minha oração é para que eu seja encontrado dentro desse remanescente. Né? E também deve ser o seu desejo. E aí nós precisamos sempre sondar o nosso coração e perceber como é que nós estamos, se estamos inseridos nesse remanescente fiel. Se você quiser ler um livro instigante, profundamente instigante, leia Hebreus. Hebreus é o livro do Novo Testamento que é um livro que mais nos confronta. Confronta do começo ao fim. E é um livro que toda igreja deveria estudar. É o livro de Hebreus. Hebreus é uma jornada fantástica de uma auto-verificação da vida. Tá? Então, que nós sejamos achados como partícipes desse processo do remanescente. Aí nós temos as recompensas, né? São 3 as recompensas que estão ali no texto. Verso 5. E diz ali, o vencedor será igualmente vestido de branco, túnica branca. Né? Você vai receber, aí amanhã eu já vou despachar todo esse material, você pode receber e pode pensar nele durante a semana e os próximos dias. A túnica branca tem algumas possibilidades. Uma delas seria as vitórias militares, né? Onde as cidades se vestiam de branco para receber o exército e para celebrar a vitória sobre uma batalha contra os inimigos. E aí nós estamos lembrando aqui, dentro do contexto do Apocalipse, que Jesus, ele marcha para demonstrar claramente que ele é o único imperador, o único soberano, o único vivo. E todos aqueles que crerem nele também vestirão túnicas brancas e celebrarão as bodas do Cordeiro. Celebrarão e celebrarão. As túnicas representavam esse contexto de vitória, de alegria, de salvação. As suas vestes no livro dos Apocalipse, a vestimenta sempre será
representado pela ideia das túnicas brancas. Vamos olhar ali Apocalipse 12, 11, só para a gente não passar batido aqui. Já estamos caminhando para o final, mas a ideia é essa. Apocalipse 12, 11, que demonstra a forma como nós vencemos, ou como venceremos. Apocalipse 12, 11, diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte e não amaram a própria vida. Falando aqui sobre a relação da jornada de fé com o nosso Senhor. A túnica branca vem como consequência de lavar as suas vestes nesse sangue. Apocalipse, capítulo 7, o verso 14, também nos lembra nessa mesma expressão. 7,14 diz: Senhor, tu sabes, ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lá no capítulo 22, no verso 14, traz a mesma ideia. 22,14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então a ideia de vestes brancas, sinal de vitória e sinal de alegria, de celebração, representando todo o processo de salvação e que um dia ficaremos com o nosso Senhor e seremos perfeitamente puros aos olhos daquele que nos purificou e nos lavou. O livro da vida, a garantia eterna, o nome dos vencedores jamais será apagado, assegurando a entrada na bem-aventurança final com o Cordeiro, e a sua segunda bem-aventurança. Desse texto: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eita, lá vem bomba. Ela falou para mim no domingo passado, eu não posso faltar a próxima lição. Fala que eu te ouvo. Você não quer polemizar, né? Eu gosto quando alguém diz assim, eu não quero causar polêmica, mas... Tá. É porque a gente já está condicionado a ler esse texto com essa mentalidade da discussão se o crente perde a salvação ou não. Porque o texto não dá nem ideia dessa discussão. A afirmativa do texto é: eu jamais apagarei. Ponto final. Tá? É que eu entendo a irmã, porque eu também tenho que lutar contra isso. Quando eu vou fazer uma leitura bíblica, eu tenho que lutar para me não tentar ler o texto a partir das minhas dúvidas, das minhas perguntas, mas deixar o texto falar naturalmente. Esse texto aqui é um texto tão claro, tão transparente, que ele nem permitiria, numa boa interpretação, a possibilidade de que Deus riscaria o nome de alguém. Pelo contrário, ele está dizendo: eu jamais farei isso. Jamais. Tá? Uhum. Uhum. Eu caminho com um pensamento muito cristalino na minha mente, assim, no meu coração, de que o verdadeiro nascido de novo, o verdadeiro cristão, ele perseverará até o fim. Né? É o que eu acredito. É o que eu entendo que a Escritura Sagrada mostra. A apostasia, para mim, é a apostasia dos cristãos nominais e não a apostasia do remanescente fiel. Né? Uma hora a gente pode, quem sabe, fazer um debate teológico sobre essas duas vertentes,
sobre a questão da perda de salvação ou não. Nós temos isso e é uma discussão tão antiga quanto andar para frente, né? Se perde o crente ou não perde a salvação, se perde ou não perde, porque esse texto diz isso, aquele texto diz aquilo. E aí, o que a gente sabe, na verdade, é que, assim, a Bíblia trabalha com duas questões que são fundamentais para você poder se manter vigilante. A ideia de que a salvação ela é eterna para o verdadeiro cristão, mas ao mesmo tempo o cristão ele é responsável por essa salvação. Aí você lê, por exemplo, Romanos, e diz que já não há nenhuma condenação mais para quem está em Cristo Jesus, que nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você lê Romanos, você dorme tranquilo, diz assim, estou só esperando me encontrar com o Senhor. Aí você lê Hebreus. Aí você vai ler Hebreus e diz assim, meu Deus do céu, o que é que aconteceu aqui? Eu estou sendo confrontado o tempo inteiro, do começo ao fim, se eu vou atravessar esse deserto, se eu vou chegar no ano sabático. Será que eu sou daqueles que recuam para trás? Será que eu sou daqueles que experimentaram uma vez a grande salvação e depois se perderam? Hebreus é um tapa bem forte. Mas quando você junta as duas coisas, um não se opõe ao outro. Nós temos o conceito de Romanos, que a salvação é plena em Cristo e Deus é perfeitamente capaz de completar aquilo que ele iniciou. E por outro lado, Hebreus vai dizer, mas você é responsável por isso. De tal modo que Romanos me dá uma plena confiança e Hebreus me dá um pleno desafio. Né? Então, para mim, não há nenhuma dificuldade com relação à questão do texto de Apocalipse, ele é claro. Não há cogitação nesse texto de que Deus vai apagar o nome de alguém que foi escrito lá. Tá? Uhum. 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 É a jornada cristã, que não é uma chamada para comodismo, né? Sou salvo, tudo bem, então está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. A vida de um verdadeiro cristão nunca poderá ser vista sob o aspecto da tranquilidade. Com relação à sua salvação, sim, mas com relação ao seu caminhar, é sempre um caminhar de alto comprometimento com aquilo que se espera. Né? Então, outra questão do texto é a relação de que Jesus confessará o nome de alguém diante do seu Pai celestial. A ideia aqui do texto é, de novo, que nós estamos trabalhando, é um tribunal instaurado, Jesus vem, ele avalia a igreja, avalia as pessoas, e ele vai dar testemunho diante do seu Pai celestial acerca de cada um, né? De cada pessoa. Ele confessará o nome diante do seu Pai, ou ele não confessará. Aqueles que tiverem o seu nome confessado por Jesus diante do seu Pai são aqueles que realmente o conheceram, andaram com ele, e Jesus não se envergonhará deles, mas os confessará, ou seja, exercerá o seu domínio de testemunha e dirá, esse aqui é seu, porque eu confesso a ele como meu seguidor. A ideia de confissão é sempre a expressão muito bela e bonita. É quando um pai chega para o seu filho diante das pessoas e diz, este é o meu filho. Enche o peito, né? Essa aqui é a minha filha. É a confissão pública de uma paternidade. A ideia aqui no julgamento é a mesma coisa. A ideia de que Jesus confessará e deixará muito bem claro qual é e para o que nós fomos salvos. Fomos salvos para uma relação filial e ele testemunhará diante do seu Pai Celestial, não nos negará naquele dia. Né? Em contrapartida, para aqueles que não o conhecem, ele dirá, apartai-vos de mim,
malditos para o fogo eterno. Então sempre haverá esse princípio da confissão e da acusação aqui. Para os fiéis, este é um texto muito bonito e muito especial, que nos faz lembrar que Jesus será sempre fiel com os que são fiéis a Ele. Eu quero encerrar aqui o texto, porque Jesus diz, o vencedor. Quem é o vencedor aqui na igreja em Sardes, que nós aprendemos? Como essas pessoas venceram? Como elas caminharam com o seu Senhor e um dia terão seus nomes confessados? Como é que nós podemos caminhar com o nosso Senhor e um dia poderemos ter os nossos nomes confessados diante de Deus, tendo Jesus como testemunha em nosso favor? A ideia sempre é que salta aos olhos ali quando, no final do verso 4, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. São dignos. Dignos. Que dignidade há em nós, irmãos? Nenhuma. Mas então o que quer dizer essa expressão? Porque os dignos são aqueles que vencerão, ou os vencedores serão os dignos. De quê? Que significa essa expressão dignos? Quem é digno de receber os trajes festivos? Quem é digno de receber os trajes brancos para a celebração? Quem é digno de ser confessado por Jesus diante do seu Pai Celestial? Quem é digno? Oi? Sim, ela tá brincando aqui. Não, ela está só incomodando. Os que andaram com Jesus. Isso. É. Isso. A teologia da substituição, justificados, de justificação, é nessa linha. Uhum. A ideia aqui é que os dignos não são dignos por causa de si mesmos, mas por causa de Cristo. E essa dignidade está pelo fato deles serem vestidos de branco por causa da sua jornada de fé e de crença que Jesus, então, deu o seu sangue para que pudesse então fazer com que as suas vestes, que eram sujas, fossem substituídas por vestes limpas. Né? A ideia aqui é que a dignidade dessas pessoas, a dignidade daqueles que caminharão com o seu Senhor, é a manifestação de novo da graça de Jesus Cristo. Porque quem os lavou foi o próprio Cristo. Quem os salvou foi o próprio Cristo. Então os dignos são os agraciados. Os dignos são aqueles que recebem a graça, vivem da graça, bebem da graça, morrem pela graça. E são considerados dignos aos olhos do nosso Pai Celestial. Então, nesse sentido, a igreja de Sardes é uma igreja... Gente do céu, eu estou todo enrolado hoje aqui. Aqui. Eu queria que quando você olhasse, recebesse amanhã, você parasse nesse slide aqui. Tá? A igreja é a expressão da vida de seus indivíduos. Onde você se encontra ou quem é você? A igreja de Sardes tinha 3 grupos de pessoas. Os que estavam mortos, mas pensavam que estavam vivos. Os que estavam vivos, mas estavam à beira da morte. E os vivos que habitavam em meio aos mortos. Isso foi a conclusão que Deus botou assim no meu coração, para que eu pudesse também sempre pensar em mim quando eu estivesse concluindo esse estudo. Onde nós estamos ali?
Nós somos mortos que pensamos que estamos vivos, aos olhos do nosso Pai Celestial. E aí entra essa relação muito especial da autoavaliação constante. Não é o que eu penso que eu sou, é o que Deus sabe quem eu sou. Não é? Nós estamos vivos, caminhando no meio dos mortos, ou nós somos os vivos que estamos à beira da morte? É uma boa pergunta para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Domingo que vem nós vamos entrar numa outra igreja, tá bom? Uma das igrejas mais conhecidas, Filadélfia. Bom, vamos orar? Pai, ô Senhor, obrigado por tempo que nós ficamos aqui estudando. Teu Espírito Santo nos sonde e revele, Senhor, como é que nós estamos diante de Ti, Pai bendito, porque não queremos ser achados em falta na Tua presença. Nós queremos caminhar com Cristo pela graça, por meio da graça, viver pela graça, morrer na graça, e um dia termos a alegria de podermos ter o nosso nome confessado diante de Ti, tendo Jesus como a suprema testemunha que se colocará em nosso favor. Também oramos para que o Senhor nos ajude, para que nós tenhamos o diagnóstico certo sobre a nossa existência, Senhor. Ó Deus, se algum de nós aqui eventualmente realmente não Te conhece ainda, não teve uma experiência verdadeira, genuína, que Teu Espírito possa tornar isso realidade. Ó Pai, quando o Senhor olha o nosso coração, vê se em nós não há alguém que está quase morto, à beira da morte, que Teu Espírito nessa manhã tenha falado para nos fazer despertar e vigiar e refazer os caminhos de volta até a cruz de Cristo Jesus. E Pai bendito, obrigado por aqueles que estão aqui, que estão vivos verdadeiramente, Senhor. Caminham contigo, sabem a importância de uma relação com o Senhor e que são fiéis na busca de uma vida que agrada os Teus olhos. Ajuda-nos como igreja também aqui para que nós possamos experimentar do Senhor sempre uma chamada para a vida, para que os nossos irmãos que também congregam conosco aqui possam também ser achados aos Teus olhos como pessoas que também serão confessadas por Jesus Cristo naquele grande dia que nos encontrarmos com o Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça e nos conceda a seriedade de andarmos contigo à cruz do Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração em nome dele. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela participação. Hoje é dose dupla, né? Hoje vocês vão me aguentar de noite hoje, né? Tem que pregar hoje à noite. Eita lasqueira. Bora lá. Deus abençoe.